Bom, vamos lá, né? Porque eu falei nos vídeos anteriores, já tinha apontado para as minhas preferências, então já fiz minha peneira. Volto a falar, aqui em violação de DHs, eu apostaria novamente no tráfico de pessoas por todos os argumentos que eu já dei, não é? A questão do meio ambiente, sim, eu apostaria porque aconteceram várias coisas no mundo, exatamente no período de recorte, entre as notícias, né, vamos dizer, internacionais, e a prova, a execução da prova da PF, se ela realmente acontecer no dia que a gente está pensando, mas deve acontecer sim, com certeza. E eu falei a questão dos cybercrimes. Vocês podem ver que todos esses três assuntos eles são transnacionais, tem característica mesmo de Polícia Federal, das provas anteriores, com ressalva para a prova de 2021, que tratou 2018, 2019, 2018, isso, que para o tema do escrivão, quanto para o tema do agente, tratou de questões mais ligadas ao Estado brasileiro, mas a tradição da PF é estender a perna. A questão dos cybercrimes, eu vou até voltar a falar, é o meu queridinho, tá? Eu vejo o meio ambiente, ó, em primeiro lugar para mim, cybercrimes, meio ambiente e violação de DHs. E distribuir entre os três cargos, né, essa possibilidade. A questão dos cybercrimes, por exemplo, gente, é tão séria, eu falei para vocês, em 2021 entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei brasileira, não é? Mas a gente tem várias coisas acontecendo. Vocês já sabem que o contexto da pandemia fez com que os negócios, o trabalho, os grandes, vamos dizer assim, o estudo, a vida das pessoas fosse para a internet, para o meio virtual, praticamente em peso. Tudo bem? Então você tem uma alta transação de informações na internet. E dado hoje, né, dados, banco de dados, é, é fonte também de interesse dos criminosos. Por quê? Você imagina um crime muito importante, que acho que é o pior cybercrime que a gente tem, se a gente puder colocar uma escala, que seria o sequestro de dados. Não é? Por que, que ele é um crime que deixa todo mundo, não é, de orelha em pé, principalmente as nações mais ricas? Por quê? É um crime que acontece, principalmente, ele tem fonte muito ligada a países que estão em conflito, que tentam desestabilizar outros países. É um crime que é um crime organizado, mas que é difícil você investigar, porque imagina, um hacker sequestra dados de uma empresa X, não é? É um crime que pode ser terceirizado, um pode passar serviço para o outro. Então imagina as polícias trabalhando para lidar, né, para conter esses criminosos. E aí, veja só, esses dias agora, um oleoduto americano teve seus dados sequestrados, os sequestradores pedem dinheiro, eles pegam todo o banco de dados daquela empresa, não é? Ou daquela grande instituição, e pedem dinheiro. E a chance de eles não devolverem os dados é muito grande, tanto que esse oleoduto americano está fechado, não tem como operar sem os dados, não é? Então isso vem de quê? O que, que leva a isso? São os ambientes de insegurança tecnológica, que aí a gente tem, né, uma série de inseguranças tecnológicas, tanto em âmbito individual quanto em âmbito governamental, âmbito público. Então, você tem que estudar essa questão desses cybercrimes. Lembrando que cybercrimes também não é só sequestro de dados. Às vezes, crimes contra a honra que acontecem na internet são cybercrimes e a gente já sabe que a Polícia Federal agora está atuando, não é? Numa situação parecida, que é a questão dos crimes que são cometidos, né, são os crimes de ódio que são divulgados na internet. Anfam, né, a gente tem nesse... Então eu falei dos meus três queridinhos, né? Agora eu vou pular um pouquinho, eu vou falar... Aqui, gente, tá... Eu tinha marcado isso aqui, mas eu confesso pra vocês que eu mudei de ideia, esqueci de mudar o meu material, mas eu mudo, não tem problema não. Vou tirar. Eu poderia pensar que nesse cenário da Covid, né, fosse aparecer na prova, por exemplo, crimes contra a administração pública. Sim, porque a gente tem, por exemplo, só o Ministério da Saúde liberou mais de 500 bilhões, é um dinheiro astronômico, tá certo, gente? Para adoção de medidas, né, de combate à Covid. Aí você fala, mas peraí, mas o governo federal deu isso, mas peraí, o Ministério da Saúde teve acesso a esse dinheiro? Não, o Ministério da Saúde ficou com 12% desse dinheiro. O dinheiro mesmo grosso é na parte da economia, para falar a verdade. Mas é um volume muito vultoso, não faltou dinheiro. Mas a gente sabe que teve muito desvio. Mas depois eu pensei e falei, poxa, acho que não. Por quê? Porque isso acaba caindo numa atribuição residual da PF, não é? Dependendo do que isso aconteça.
Então não vejo que seria uma preferência do Sebrasp. Aliás, eu quase nunca vejo o Sebrasp cobrar crimes contra a administração pública. Então eu resolvi pular essa parte, né? E prefiro... Aliás, esses 3 aqui eu vou pular, vocês vão me ver pulando e falando de outras questões. Prefiro falar, por exemplo, sobre a questão geopolítica. Aqui já são temas que eu colocaria em segundo plano, tá? Por que questão geopolítica? Poxa, no outro vídeo eu acabei de falar que a China promoveu um encontro, né, um fórum muito importante que é o Fórum Tibau, em que se discute, ali se discutiu muita geopolítica mundial, e a China fez todo um discurso, né, de que ela não está atrás de uma hegemonia, como os Estados Unidos teve durante muitos anos uma hegemonia imperialista. O que ela quer? Ela quer respeito mútuo, né? Então, ali só estou traduzindo o que aconteceu, tá? Goste de você da China ou não, ela só quer respeito mútuo. É claro, é um país muito rico, é um país que também vem fazendo as suas práticas expansionistas. E ali, o que se discutiu muito? Eles querem discutir uma nova governança para o mundo, com mais atores decidindo, com mais perspectivas diferentes, né? Que os países respeitem a soberania de cada um deles, ou seja, ela quer, olha, eu tenho meus problemas internos, ninguém mexa com isso. Vamos discutir problemas internacionais. Que haja responsabilidade das nações mais ricas em relação às nações em subdesenvolvimento, principalmente porque ela sabe que a desigualdade no mundo aumentou bastante quando a questão da Covid. Então, esse assunto é muito importante, que é a questão da desigualdade, a governança mundial, né, uma nova visão para a governança mundial. Outro assunto importante, a corrida tecnológica, tá? Principalmente a corrida atrás da computação quântica, atrás do 5G. Existe um embate entre Estados Unidos e China, você tem que entender a importância do 5G, da quinta geração, né, dos smartphones para o mundo, tá certo? E você também precisa observar a questão do clima, de novo, porque foi uma discussão. Aliás, é o único ponto em que China e Estados Unidos entram em acordo é na questão climática, tá bom? Então fica a dica aí para você ir finalizando teus estudos.